Som, teste, som. E som. Som, teste. Som, teste. Graça e paz, igreja. Uma boa noite a todos. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Nós estamos aqui nessa noite para adorar o Deus das nossas vidas, aquele que é o Criador de tudo e de todos, aquele que sem a presença dEle, sem o poder dEle, nada poderia existir. Nós estamos aqui por causa dEle, pela vontade dEle. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar na Tua casa, mais uma oportunidade de estar em comunhão com meus irmãos, adorando o Seu nome, exaltando o Seu santo nome. Eu te peço, Senhor, que esse culto seja maravilhoso, que o Teu poder venha a fluir nesse lugar, que a Tua presença, nós possamos sentir a Tua presença aqui nesse lugar. É o que eu te peço. Amém. As palmas. Cante assim. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol. O farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor.
Deus, meu Pai, meu amor, tudo, razão de tudo, Deus, o farol, preciso, como eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, Deus, Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Aplauda Ele nessa noite. Aleluia. Nós precisamos de Ti todos os dias, Pai. Todos os dias nós precisamos da Tua presença. Nós nos rendemos à Tua vontade, Senhor. Nós cremos que tudo pode passar céus e terra, mas a Tua palavra nunca passará. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Então cante tudo. Teu amor sempre há de existir. Nova manhã preparado pra mim. Cante, a Ti eu vou clamar. A Ti eu vou clamar,
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo a ti, Senhor, aos teus pés, Senhor, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu. Então clame o nome dele, Jesus, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Clame, tudo pode passar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará.
Senhor, nessa noite. Aleluia, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Tu és poderoso. Nós cremos que pela Tua vontade tudo pode mudar. Nós cremos que pela Tua vontade a Vila Rosali pode se tornar um lugar melhor. E nós pedimos nessa noite que o Senhor venha rugir como um leão, quebrando todo o pecado. Tudo que não é da Tua vontade, do Teu querer, venha cair por terra. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Então canta nova vida. Que ruja leão. Mais uma vez que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Cante assim, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
ruja o leão e que a terra diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, da Majestade Santa, e que a terra diante de Jesus, que ruja o leão, diante da majestade de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite. Que todos possam se dobrar diante dos pés do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está vivo e que voltará para buscar a sua igreja, o Rei dos Reis, que nós cantamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pela tua volta. Estamos te esperando, Pai. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que entrar. É só bater Se você acredita, canta Nova Vida. Eu já coloquei vamos dançar Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos. É só bater, Jesus. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar.
te esperando, Jesus. A tua igreja te espera. É só bater que nós abrimos a porta. Te convidamos, vem morar aqui. Pode morar aqui, Senhor. Abrimos o nosso coração, Senhor. Pode morar aqui. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo. Pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Nós te convidamos, Senhor, pode morar. Então cante assim, eu já coloquei. Eu já coloquei. Estou só te esperando. Vamos dançar. Maranata. Maranata. Eu já coloquei. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata. Tem fogo nos olhos, tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Tem fogo. Que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Nós te convidamos, Jesus. Aplauda Ele nessa noite. Pode morar aqui, Senhor. A tua igreja te espera. Ele virá e virá nos buscar. Ele virá buscar a sua igreja.
Pode ser hoje, pode ser agora, mas Ele virá. Ele virá buscar um povo santo, lavado e remido. Um povo santificado. Um povo com as suas lamparinas acesas. Eu não sei como o seu coração está aqui nessa noite, mas eu quero te dizer, Senhor, eu quero acender as minhas lamparinas. Eu quero ser cheio de Ti nessa noite. Eu preciso ser cheio de Ti nessa noite. Eu preciso estar preparado, Senhor, porque o Senhor virá e virá me buscar. Aleluia, aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou que declare. Tenha essa certeza. Em breve, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. O Messias aguardado, Ele vem. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, eu voltarei. Ele vem me buscar e com Ele Jesus do céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será levantada com vista de olhos acontecerá. Mas a igreja será levantada
Vamos cantar com toda a nossa voz. Nossa igreja será arrebatada com piscar de olhos. Acontecerá, Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. acontecerá mais uma vez. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Declare, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Se você tem essa certeza, aplauda fortemente ao nome do Senhor. Aplauda o nome desse rei, que ele reina e ele vive, e ele virá nos buscar. Oh. Glória a Deus. Será que você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Eu queria aproveitar esse momento aqui para a gente fazer uma oração, como a gente sempre tem feito, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, em nome de Jesus. Eu queria da ajuda de vocês, se vocês puderem me ajudar aí. Faz só a cama de fundo. E aí, se a gente puder fazer essa oração, levante suas mãos aí, aponte para qualquer lugar aqui da Vila Rosali, de São João de Meriti, que a gente vai estar falando com Deus e pedindo para o Senhor estar cuidando desse bairro, desse lugar tão maravilhoso que a gente vive. Muitos cresceram, foram nascidos aqui, e eu acredito que Vila Rosalia do Senhor, São João de Meriti do Senhor. Senhor Deus e Pai, nessa noite eu entrego, Senhor, Vila Rosalia em Tuas mãos, Senhor. Pai, eu te entrego também as famílias que vivem aqui nesse lugar. Esse lugar, Senhor, que antes era conhecido como um lugar familiar, Senhor. O lugar onde as pessoas se conheciam, o lugar onde as pessoas viviam com tranquilidade. Pai, nós quebramos agora em nome de Jesus qualquer decreto negativo contra esse lugar. Qualquer atuação maligna, Senhor, contra essas famílias que vivem aqui em Vila Rosalia. Vila Rosalia do Senhor, Deus, nós declaramos nesse lugar, Senhor. Então, onde há uma casa, onde há uma família, aonde há um lar, Senhor, entra com o Teu Espírito Santo, enche, Senhor, este lugar, Pai, que o Senhor possa tocar, Senhor, nos membros da família, dos jovens, dos casais. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, sobre esse lugar, aonde tiver um lar, famílias reunidas, que eles possam estar nesse momento, Senhor, sentindo a Tua presença, Deus. Pai, abençoa também cada igreja, Senhor, cada lar espiritual, cada igreja que está aqui nesse bairro, Senhor, cada lugar que levanta e clama, Senhor, que levanta a voz a Senhor, Deus, cada homem de Deus, cada profeta de Deus, cada pastor, Senhor, cada filho de Deus que está aqui, Senhor, nesse bairro, também orando, Senhor, e pedindo por esse lugar. Abençoa, dá força, Senhor, dá inspiração, enche com o Teu Espírito Santo de Deus, Senhor, porque nós cremos que através da oração da igreja, muitas coisas podem acontecer, e esse bairro será transformado, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, querido, aplaude ao Senhor nessa noite. Aleluia! Tome seu assento, querido. Tome seu assento. Hoje é domingo de adoração ao Senhor, e eu vou estar chamando aqui a Jana para trazendo os anúncios da Central do Anúncio. Obrigado. Paz de família, tudo bem com vocês?
Em primeiro lugar, agradecer vocês pelas orações, né? Dizer que o Guará está em casa e agora vai precisar mesmo dos tratamentos médicos, mas com a graça de Deus e com as orações dos irmãos, ele já está em casa. Amém? Vamos lá, gente. No próximo dia 8/2, às 15 horas, a gente tem o bate-papo da melhor idade. Então, o pessoal da melhor idade já começa a se organizar para o dia 8, às 15 horas. Amém? Vai ser aqui na igreja. Dia 14 de fevereiro também, nós temos o bate-papo É Tempo de Cuidar, às 19 horas. E a Marcinha está pedindo para a gente trazer uma convidada para ganhar um brinde. Eu, se fosse vocês, não deixavam de trazer alguém para ganhar esse brinde. Amém? Vai ser uma bênção também. Nossos cultos semanais, terça-feira, culto da família às 19h30, quarta-feira às 8 da manhã, Bom Dia Espírito Santo, quinta, 19h30, nosso culto de oração, domingo às 8h30 nós temos a EBD, tem a EBD infantil e tem a EBD também aqui em cima, tá, gente? Não se esqueçam, de 6 a 11 anos, tragam seus filhos, netos, enfim, sobrinhos, tragam também para participar conosco. Às 10, culto matinal e às 18 horas, o culto ao qual estamos fazendo parte, amém? Gente, quem puder ainda também nos ajudar com as cestas, eu sempre falo, não importa o valor, né, não importa a constância que você pode estar ajudando, mas, assim, sempre que puder, lembra, né, que a gente pode ajudar com 5, 10 reais, ainda temos famílias que precisam do nosso amor aqui na nossa igreja, amém? Agora, por ordem, vamos lá, deixa eu ver quem me mandou primeiro. Foi a Silvana, cadê a Silvana? Tá, então vai vir a minha lindona aqui para falar sobre o mês da família. Logo depois vem a Martinha para falar sobre a EBD das crianças. A Neia vai falar sobre o batismo e o Rogério vai fechar falando sobre o JPEG. Amém? Orem e participem de todas as programações da nossa igreja. Boa noite, irmãos, a paz. Eu vim aqui trazer um recadinho para o mês da família. Não sei se a mídia pode projetar aqui para a gente. Que é o seguinte, nós vamos fazer um trabalho, né, aqui com as famílias, e nós gostaríamos muito que vocês pudessem enviar para o WhatsApp, eu acho que vão colocar ali, uma foto da família de vocês, de forma horizontal, tá? Então, nós vamos estar recebendo essas fotos através do WhatsApp até o início de março, porque a gente precisa fazer o trabalho, esse é o número do WhatsApp, tá bom? E eu conto com a ajuda de todos para poder estar divulgando também. Essa informação vai para as redes sociais, então divulguem o máximo que vocês puderem, tá bom? Para a gente poder fazer um lindo trabalho com vocês aqui, tá? Vou falar do Aliança, rapidinho, que acabou. Então, o curso Aliança, as inscrições estão encerradas, nós não temos mais vagas para o primeiro semestre de 2025, tá bom? Agora só para o segundo semestre. Quem é a próxima? A Martinha, né? Boa noite para todos, tudo bom com vocês? Fazer que nem o Rogério, né? Vocês estão bem, não é? Então, gente, eu colocaria... Ok, obrigada. Então, eu pedi para colocar aqui Provérbios 22:6. Vamos ler todos nós juntos? Vamos lá? Educa no caminho em quem deve andar. A tradução que eu tenho na cabeça diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando crescer, não se desviará dele. Então, nós estamos aqui para fazer um apelo para a Escola Bíblica Dominical Infantil. Nós temos uma equipe de professores maravilhosos. Vem aqui, João. Jana também pode vir aqui. Eu quero que a igreja conheça esses professores. Está lá em cima? Ela... A Karina está lá embaixo. Vem aqui, João. Nós temos uma equipe de professores que trabalha com as crianças de 6 a 11 anos, não é? De 6 a 11 anos, uma equipe que se prepara. Tem da mais velha, que sou eu, não é? Respeita meus cabelos brancos pintados, não é? Tem a Jana e a Karina, que estão assim na mediação, e tem o João, que é o nosso jovem. Todos nós somos professores da Escola Bíblica Dominical das Crianças. Nos preparamos para isso. E nós queremos fazer um apelo, estou aqui representando todos esses professores, que você traga o seu filho para a Escola Bíblica Dominical. Eu me converti em uma família onde todos estavam desviados do Evangelho, no centro de Macumba. Mas sabe o que aconteceu?
Quando eu fui com uns 10, 9 anos para a igreja, através dos vizinhos, os professores da EBD me abraçaram, me educaram de uma certa maneira e fizeram com que toda a maldição fosse quebrada na minha vida através do sangue de Jesus. E hoje eu sou realmente com muito orgulho, eu tenho assim umas 3 profissões, mas a que eu amo e que eu digo que eu sou de sangue é professora. Eu leciono desde 17 anos de idade. Eu dava aula para a minha própria turma, me formei como professora, sou professora de História, Sociologia, Filosofia, fiz seminário, dou aula de seminário desde que, né, lá vai fumaça, não é? Desde muito tempo, e a coisa mais preciosa que nós temos é ensinar a palavra. E nós estamos aqui, eu quero convidar você para trazer a sua criança para vir para a Escola Bíblica Dominical. Amém? Você vem e traz ela. Se você não vier, envia ela, tá? Porque nós estaremos aqui hoje foi falado sobre Naamã, uma aula assim que foi uma pregação, e a sua criança, o seu filho poderia estar aqui. Vou fazer uma perguntinha para encerrar. Quantos de vocês gostariam que seus filhos fossem bem-sucedidos em tudo? Todo mundo, não é verdade? Então, o melhor caminho, a melhor parte é você estar. Eu também faço parte da Escola Bíblica Dominical dos Adultos, junto com a Alcineia, junto com o diácono Giovanni. Também leciono no seminário. Nós temos uma gama de experiência para passar para o seu filho. Então, você vem, traz a sua criança, mas para a criança vir, você tem que vir também. Aproveita, não é, diácono? Deixa aqui em cima, você fica aqui em cima e desce elas. E lá eles vão receber o maior ensinamento que alguém pode alcançar na face da terra, que é o ensino da palavra de Deus. Amém? Obrigada pela oportunidade. Boa noite, irmãos, a paz. Meu anúncio é para falar sobre o batismo. Se tiver alguém interessado em se batizar, tá? Eu vou estar lá embaixo, vai me dar um nomezinho, depois nós vamos passar as informações. Só que esse batismo não é só o batismo. No dia do batismo, dia 26 de abril, nós também estaremos fazendo um passeio junto com o pessoal que vai batizar. Então, quem também estiver interessado em ir ao nosso passeio, o valor é R$ 80. Esse valor é a entrada do sítio, o ônibus e uma parcela desse valor é para nós comprarmos a carne do churrasco, tá? Que nós vamos fazer um churrasco lá na hora do almoço. Então, quem quiser ir ao passeio, pode ir gente de fora, pai, mãe, parente, né? Me procura lá embaixo, me dá o nome, para eu já ir agendando os nomes, tá? 26 de abril, tem bastante tempo, a gente também vai aceitar cartão, quem tiver interessado. E quem quiser batizar neste dia, só me procurar e dar o nome, tá bom? Amém, gente? Vocês estão bem? Amém por causa disso. Deixa eu falar alguma coisa aqui a respeito do acampamento jovem. Rapidamente, nesse ano a gente vai ter o nosso acampamento jovem diferente, como a gente tem feito nos outros anos, né? Esse ano vai ser no carnaval. Então a galera às vezes só se lembra do carnaval quando vai chegando fevereiro, né? A galera ainda está nesse ritmo de sair do Réveillon e entrar nas contas que tem que pagar no começo do ano, né? Quem está nessa questão, então? E aí, desemboca logo, quando acaba janeiro, desemboca o quê? Carnaval, né? Então, a gente vai estar chegando no carnaval em fevereiro. O carnaval, na verdade, é em março, mas é no final de fevereiro, 1º de março, a gente já vai estar entrando no carnaval. Os jovens vão estar com a gente nesse trabalho de acampamento. E nós continuamos essa batalha de levarmos os máximos de jovens que pudermos para o acampamento jovem. A gente está levando 2 ônibus, né? E queremos completar esses 2 ônibus. Na verdade, acho que nós temos aí em torno de umas 10 vagas ainda a serem preenchidas. Então, se você puder ajudar de alguma forma, por exemplo, hoje tem pastel aí que a gente está fazendo.
pastel custa R$7, tem pastel de camarão, tem pastel de carne, tem pastel de pizza. E isso tudo é para quê, Rogério? É comércio? Não, é uma forma da gente não pedir dinheiro diretamente para você. A gente vende alguma coisa para você, ou seja, muitos aqui doaram e vão comprar, né? Mas faz parte todo esse trabalho que a gente faz para um objetivo do reino de Deus, que é estar levando jovens para o acampamento jovem. Só para explicar rapidamente para você, o acampamento jovem ele é feito para a gente fazer esse trabalho, só que nem sempre nós conseguimos botar todos os valores que cobrem a despesa no carnê. Então, a gente tira sempre valores para que fique um pouco mais facilitado para eles pagarem. E nessa de tirar valores, por exemplo, o ônibus não está incluso ali no carnê. E o ônibus, só para você ter uma ideia, eu não gosto de ficar falando muito de valores, mas só para dar uma explanada, cada ônibus é R$4.000, a gente vai levar 2 ônibus. Então, ele não é colocado no valor ali do carnê. Então, acaba sendo algo que a gente vai ter que complementar com serviços. E a equipe está trabalhando, muitos pais ajudando, eu glorifico a Deus porque tem essa mentalidade aqui, os pais têm às vezes eu vejo mais garra nos pais, não estou fazendo crítica aos jovens, tá? Mas eu vejo mais essa vontade dos pais do que os próprios filhos. Mas isso é muito bom, eu honro os pais que sempre nos ajudam, eu acho que não tem como dar errado, como a Martinha aqui falou, está sendo ensinado, está sendo colocado, está sendo plantado, está sendo semeado, e com certeza nós vamos ver essa colheita, amém, gente? Essa colheita vai ser vista nos nossos olhos. Essa casa cheia de jovens glorificando ao Senhor, bem-sucedidos na sua carreira, porque você não precisa só servir o Senhor dentro da igreja, tá, gente? Você sendo um médico de Cristo, você sendo um advogado, você sendo um comerciante, mas você pode ali estar levando a presença do Senhor, não importa o que seja, qualquer segmento da sociedade, você pode fazer isso, né? Então, a gente sonha e deseja que os nossos jovens estejam incluídos nessa palavra. Então, tem lá o pastel e eu convido vocês. E outra coisa para os jovens que estão presentes é que sábado que vem tem esquenta, né? Ou então, aí eu vou estar convidando vocês para estar junto com a gente, para ter o esquenta. Deixa eu ver se tem mais algum tipo de anúncio. Ah, tá. Tem um visitante aqui. Na verdade, é o Alan Santos. Cadê o Alan Santos? Alan, por gentileza, tem como você ficar de pé para a igreja te conhecer? Ali o Alan lá. Eu queria que a igreja aplaudisse a Deus pela vida do Alan. Se você está próximo ali, por favor, não deixe o Alan sem ser cumprimentado, sem sentir o calor. Alan, seja bem-vindo. Você está na Igreja de Nova Vida, de Vila Rosali. O nosso pastor, o pastor Ney Teodoro, ele está numa viagem, né? Ele está pregando numa outra igreja da Nova Vida que fica em São João del Rei. E acredito que ou hoje à noite, ou provavelmente amanhã de manhã ele já esteja aqui conosco. Mas você é muito bem-vindo. Se você tem um lar espiritual, manda lá um abraço lá para o teu líder. Se você não tem, seria muito bom para a gente estar te recebendo aqui como membro da nossa família. Amém? No finalzinho aqui, o Flavinho, aquele rapaz que está lá, ele vai estar te abordando 5 minutinhos para conversar com você, tá? Você me dá esse tempo? Amém, amém. É isso aí, gente. Agora a gente vai para os dízimos e ofertas. Eu de manhã estava falando da importância da igreja em tudo que a gente faz, né? A igreja aqui, por exemplo, ela voltou a fazer a EBD própria, né? O pastor está lá confeccionando o material, então ela imprime, então usa papel, ela tem funcionários, tem várias despesas. Eu não gosto de falar que, tu está aqui dando dízimo, pagando a despesa da igreja, não. Eu entendo que quando você dá dízimo, quando você dá oferta, você está semeando no lugar que é fértil, uma terra próspera, uma terra de Deus. Você não necessariamente está pagando uma despesa, mas você está sendo abençoado primeiramente. E você também está abençoando a vida de alguém. Então, quando isso aqui tudo funciona, quando a luz, quando o som, quando a gente tem essa estrutura aqui, isso aí claramente acaba estando abençoando vidas de pessoas que não conhecem, que estão aqui, vindo aqui para esse lugar para escutar a voz de Cristo, para estar congregando, para estar adorando o Senhor. Então, esse é o nosso maior objetivo. Qual é o objetivo, Rogério? Fazer a obra de Deus, ser uma voz aqui nesse lugar,
na Vila Rosali, em São João de Meriti, que proclamam o Evangelho, que adoram o Senhor, que as nossas famílias estão aqui envolvidas nessa comunidade, nesse grande corpo de Cristo. Você faz parte disso. Então, cada dízimo, cada oferta, cada valor que chega no altar do Senhor, ele é destinado para essa obra. E você faz parte disso há 23 anos que nós estamos vivendo essa obra bem-sucedida do Senhor aqui nesse lugar. Não é por causa do homem, não é por causa de não é por causa do líder. Obviamente tem uma administração muito boa aqui que faz esse trabalho, mas é por causa do coração, é por causa da tua fidelidade, é por causa do teu amor. Então, eu te convido, se você deseja estar ofertando, dizimando na casa do Senhor, pega o seu envelope, fica de pé, por favor, que a gente vai estar orando. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Reis 4. Não, por enquanto, depois eu peço. 2 Reis 4. É só chamar a ajuda do nosso tecladista, né? Para ele poder nos ajudar aqui. Sabe, essa palavra que eu vou trazer para vocês é uma palavra muito... eu não estou encontrando hoje os termos certos, mas eu vou dizer esse termo aqui. É uma palavra corriqueira, né? Que é muito comum escutar. Ela já foi pregada várias vezes. Eu, por exemplo, já perdi a noção de quantas vezes eu escutei falar sobre essa palavra. Eu não queria trazer nada novo, eu não tenho essa pretensão, eu não queria trazer uma nova revelação. Eu queria apenas trazer essa mensagem de uma forma simples, mas que nós pudéssemos ali meditar sobre essa passagem bíblica que fala sobre uma multiplicação do azeite na casa de uma viúva. 2 Reis 4,17 diz assim: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Ela diz assim: meu marido que o servia morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora veio um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Pergunta para o teu... Tem pouca gente, mas pode perguntar: o que tu tem em casa? O que você tem em casa? E ela respondeu: não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Respondeu ela, então disse Eliseu: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias.
A viúva seguiu as instruções de Eliseu, seus filhos traziam vasilhas e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, gritou ela. Acabaram as vasilhas, respondeu os filhos, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar a minha vida como mensageiro da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa trazer, Senhor, uma reflexão e que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja trabalhando em cada palavra que seja ministrada aqui. Que não seja o homem, Senhor, mas que seja o Senhor a agir na minha vida e que seja o Senhor a alimentar o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão bem mesmo? Vocês estão quietinhos? Tá calor, né, gente? Calor pra caramba, né? Que calor é esse que fez hoje aqui? Eu penso, nesse tipo de, quando faz muito calor assim, é bom vir para a igreja, que aqui a gente não paga, o ar-condicionado é bem bom, né? É igual Guanabara. Lá em casa, eu tenho que ficar ligando o ar-condicionado e depois a gente chora. Mas está fazendo muito calor. Eu queria estar trazendo para vocês uma reflexão, e nós estamos no ano da travessia, né? É um tema que o pastor colocou, não é muito habitual, né? A gente teve até uma dificuldade para fazer o slogan lá do acampamento, porque o acampamento tem o mesmo tema. Mas tem tudo a ver com a nossa igreja, tem tudo a ver com a nossa história, com o tempo que a gente está vivendo hoje. Esse tempo de travessia. Mas uma coisa que é engraçada é que... Segura aqui para mim, por favor. Desliga, pode ligar. Uma coisa que é engraçada é que toda vez que a gente faz uma transição de um ano para o outro, acontece algumas coisas. Parece engraçado, mas existe algo que nunca muda na maioria das vezes. Toda vez que atravessamos de um tempo para o outro, parece que estamos repetindo uma forma comportamental já bem consolidada em nós, que na maioria das vezes nós mesmos não notamos. Existem termos, existem frases ou até mesmo declarações que fazemos na transição de um ano, que são meramente repetições. E vem se arrastando todas as vezes que acontece esse evento do Réveillon. Coisas do tipo, esse ano vai ser uma bênção, né? O ano da promessa vai se cumprir. É uma esperança que eu não estou falando aqui que é uma coisa ruim, mas eu estou falando aqui que muitas vezes esse tipo de coisa que é falado no começo do ano. O Adriano estava falando hoje aqui que toda vez que começa o ano ele fala assim: eu vou emagrecer, né? Eu não sei se você também tem essas promessas. Eu vou emagrecer, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou... são muitos sonhos, muitos projetos, e nós declaramos. Eu sempre fui a favor de declarações. Só que, muitas vezes, esse tipo de declaração, na maioria das vezes, está ligada a algo que nós colocamos a nossa esperança de completude. Roger, o que você quer dizer? Eu estou dizendo para você que muitas pessoas... Teve uma enfermeira que ela achou que ganhou na Mega Sena, velho. Vocês viram essa história? Ela trocou os números. A filha dela falou assim, ela já estava fazendo compra já, contando com aquilo. Tem gente que bota a esperança em ganhar um valor, tipo, que aconteceu na Mega Sena. Eu via crente falando assim: rapaz, se eu ganho esse valor, 600 milhões, o que tu fazia com 600 milhões? Dá para fazer bastante coisa, né? Não, 600 milhões e tal. A Karina falou assim: eu amo minha casa. Eu falei: cara, com 600 milhões tu vai morar na Pavuna? Tá maluco, eu amo minha casa. Na hora que cair na conta, ela fala: tchau, beijo do gordo. Mas, na verdade, muda. Mas, o que acontece na maioria das vezes? Nós colocamos a esperança em coisas temporais. É como a minha esperança, por mais que eu ame o meu filho,
a minha completude, por mais que eu ame meu filho, por mais que eu ame minha esposa, não podem estar neles. Cara, parece estranho falar isso, né? A minha completude, para me ser completo, para me ser, para me bastar, eu não posso botar a minha esperança em coisas que são meramente materiais. Então, se eu conseguir esse emprego, aí eu serei feliz. Se eu conseguir emagrecer, como a Adriana estava falando, aí eu vou ser feliz. Se eu conseguir essa grana, eu vou ser feliz. Normalmente, muitas pessoas, elas sempre associam a sua felicidade ou a sua completude em algo que é meramente temporal. E eu já vi muitas pessoas desejarem, sonharem, quererem muitas coisas, e quando conquistam, como se aquilo ali fosse a resolução da vida delas, mas quando elas conquistam aquilo, parece que não foi. É uma coisa engraçada, correu tanto atrás desse objetivo, e agora que você conquistou, parece que não foi, parece que não aconteceu. É por causa de uma coisa, o que eu entendo, a verdade é que o homem só consegue ser realizado em Deus. O homem só consegue ser completo em Deus. Não é obviamente que existem coisas que fazem diferença. Mas por que tu quer tanto dinheiro, Roger? Porque deve ser muito legal você chegar num lugar e não ter preocupação no que tu vai gastar, né? Chegar num lugar e falar assim, fica à vontade aí, não tem preocupação. Existem coisas que são muito boas, que são interessantes. Obviamente, se você perguntar, todo mundo quer viver. Mas quando você bota a esperança da sua vida, ou aquilo que vai te preencher nessas coisas, para mim esse é o problema. Diga assim para o teu irmão assim, Deus quer completar a sua vida. Ele quer fazer parte, Ele que quer completar. Porque se você não for inteiro, se você já não for realizado, não vai ser um dinheiro na conta, não vai ser um emagrecimento, não vai ser um emprego novo que vai te tornar uma pessoa preenchida e completa. Mas sim, Deus, o Espírito Santo de Deus. Eu creio que nesse ano da travessia, Deus estará nos enchendo mais e completando. Deus está dizendo, eu vou encher a casa. Sabe quando Deus fala assim, eu vou encher a casa? Eu me pergunto, a igreja vai ser cheia, Senhor? Aí Deus fala, não, eu estou falando da casa de cada um de vocês. Aí você pergunta, a minha casa vai ser cheia, Senhor? Aí Deus está dizendo, eu vou completar o que está faltando. Eu vou completar o que está faltando. A palavra completude deriva do latim completus, que significa cheio, preenchido, plenamente realizado. Completude refere-se ao estado de estar completo, inteiro, com tudo no seu devido lugar. E é hoje, debaixo da autoridade do Senhor Jesus, que eu venho dizer para vocês, se prepare, porque aquilo que está vazio vai estar cheio, aquilo que está incompleto vai ser completo, preenchido. Se prepare, porque aquilo que está faltando será completo na sua vida. Agora entenda uma coisa, eu queria voltar ao texto aqui, que me traz algumas coisas assim, alguns ensinamentos muito interessantes. Nós, quando lemos esse texto, dessa viúva, eu acho interessante algumas coisas que acontecem na vida dela. Essa mulher, ela chega até o profeta, e ela vai arguir o profeta e fala algumas coisas para ela. A primeira coisa que me chama a atenção é o seguinte, quando ela chega até o profeta, ela diz para o profeta algumas coisas, ela fala, olha, eu estou vindo aqui, o meu marido morreu, e você sabe o quanto ele era servo de Deus. O meu marido, teu servo, e você sabe o quanto ele era servo de Deus. Ela já começa ali, colocando mais ou menos um pé na porta. Existe uma palavra em Salmos 23 que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas só que essa palavra,
o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando a gente olha mesmo ali no hebraico, a gente percebe que a conotação não é essa que a gente usa aqui. E nada me faltará. Como se, cara, eu já vi homens de Deus que faltaram coisas. Na verdade, quem não faltará é Deus. Ele que completa. Não é aquilo que você vai ter, mas é Ele. Então está falando, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Quando Ele não me faltará, nada faltará. É diferente do que a gente acha. Então aquela mulher chega e fala assim, olha, eu estou aqui, como é que isso acontece? Eu perdi o meu marido. E agora os credores estão querendo levar os meus 2 filhos. E tu sabe, ele era servo. Caramba, pô. E aí o profeta, ele começa a perguntar algumas coisas para ela, mas antes disso, o que me chama a atenção é que, a primeira coisa que eu queria levantar aqui, existem dias ruins também para os filhos de Deus. Existe uma... Isso era muito mais nos anos 2000 e pouco, que eu me converti, que existia como é que eu posso falar? Um romance, né? Uma forma de dizer que, não, vem para a igreja, se converte que a tua vida vai melhorar. Era mais ou menos uma coisa desse tipo. Só que existem dias ruins para os filhos de Deus. Existem dias nebulosos para os filhos de Deus. Existem dias difíceis para os filhos de Deus. E ela está aqui passando por um dia difícil. Olha o que ela está falando. A casa dela é uma casa de servidão a Deus. Ela está como se ela estivesse requerendo os seus direitos. Olha, eu estou aqui. O meu marido era servo, teu servo. E tu sabe como ele era servo de Deus. E ele morreu. E os meus filhos vão ser levados pelos credores. É como se ela estivesse falando, e aí, profeta? É assim mesmo? Então, uma coisa que eu entendo é que nós temos que entender que esses dias vão chegar. Dias difíceis. Então, o ano está começando hoje, meu irmão, vai ser uma mil maravilha. Travessia, mas vai ter dia difícil. Vai ter. Vai ter dia bom. Amém. Eu profetizo que os dias bons vão ser maiores e melhores do que os dias difíceis. Mas vai ter dia difícil. E aí, quando a gente também já sai preparado para o dia difícil, a resposta sempre é outra. Mas olha o que acontece aqui, uma coisa que me chama a atenção. Ela vai na pessoa certa. Ela vai na pessoa certa. Ela podia buscar qualquer outro tipo de aconselhamento, ela podia ir no agiota, sei lá, ela podia ir em outro lugar, mas ela vai no profeta. Isso também indica uma coisa para a gente. Eu não sei se é uma coisa do nosso tempo, mas cada vez mais as pessoas estão entregando menos as suas vidas espirituais para os profetas, para um direcionamento. Ali tem um apontamento. Quando ela vai para o profeta, ela está esperando um apontamento que vem de Deus. Quando ela vai para o profeta, ela não está pensando em dinheiro, ela está pensando, ele vai falar alguma coisa que vai ser usado na minha casa. E quando for usado na minha casa, Deus vai responder. E ela vai no profeta e pergunta a ele. E ele faz uma pergunta para ela. E é interessante a pergunta que ele faz. O que tu tem em casa? Caramba, né? O que tu tem lá em casa? Aí ela pergunta para mim, eu falo assim, lá em casa tem um cachorro, vagabundo, que não faz nada para ninguém, só come e dorme. Mas o que ele está querendo dizer? É impressionante como muitos servos de Deus menosprezam aquilo que eles têm. Muitas vezes, ela quase chegou a falar que não tinha nada, mas de repente ela lembrou, falou assim, eu tenho alguma coisa de valor. Eu tenho uma botija de azeite. Eu tenho um pouco de azeite. E quando ela olha para dentro de si, o que ele está falando? Você tem alguma coisa aí? Não é possível que você é servo de Deus e você está passando por um dia difícil e você não tem nada aí. Alguma coisa você tem aí. E aí, é a capacidade de Deus de pegar do pouco que a gente tem e transformar no muito. Na verdade, o responsável pela transformação
não foi Deus. Na verdade, o compromisso de Deus foi encher as vasilhas, mas para encontrar as vasilhas foi ela. Nós muitas vezes reclamamos das oportunidades, mas quando ela chega, nós temos que ter vasilhas. Nós temos que ter muitas vasilhas. E às vezes nós não temos. Ele, naquele momento, ele falou, busque vasilhas, e muitas vasilhas. E aí, o que ela tinha que ter? O que essa mulher tinha que ter? Relacionamento. Eita ferro. E o crente como para ter relacionamento com a vizinhança, hein? Hein? Para ter relacionamento. Lá em casa, por exemplo, na frente, assim, é um rapaz querendo aprender a tocar tambor. Né? Ele está aprendendo a tocar. Eu estou doido para ele aprender logo. Meu irmão, acho que nem o negócio dele lá funciona porque ele está muito ruim. Ele sai muito do tom. Ele está aprendendo a tocar um tambor. O outro ali, eu sou, lá na vizinhança, lá eu sou cercado por a vizinhança abençoada. Testemunha de Jeová, o tambor e os kardecistas lá. E aí está todo mundo lá na mesma vizinhança. Mas o meu papel como cristão é ter relacionamento com essas pessoas. Sabe por quê? Porque eles são amados de Deus. Eles são amados de Deus, cara. Então você tem que ter relacionamento. Investir em pessoas. Cara, tem muitas pessoas que às vezes não investem em ninguém. Eu me lembro, por que eu gosto de trabalhar com jovens? Porque eu acho que os jovens é um dos melhores investimentos que você pode ter. Às vezes você pega um jovem desse quebrado, o cara não sabe, daqui a pouco o cara está ali, ó, fazendo a obra de Deus. Quantas vezes eu fui abençoado por pessoas que eu investi? Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Você investir em alguém e depois você ser abençoado. A verdade é que para você pedir alguma coisa emprestado para alguém, você tem que ter uma relação. Ninguém fica emprestando nada sem ter uma relação. Eu conto muito a história que quando a gente casou, lá em frente da minha casa tinha um rapaz que era homossexual. E ele implicava com a nossa obra. Eu já até contei isso aqui para vocês, ele implicava muito pela nossa obra. Só que eu não sabia que ele era maquiador da Globo e da Record. E ele eu não queria falar o nome dele não, mas o apelido dele era Tim. Né? Bem assim, característico, né? Tim. E aí ele vinha, não sei o quê, essa obra, não sei o quê, e ficava reclamando, brigava com os pedreiros lá e tal. Aí eu falei, caramba, esse cara aí, eu vou denunciar a obra, não sei o quê. E aí eu falei, caramba, ele realmente, assim, expõe a gente, né? Porque, pô, o cara gritando no meio da rua, a gente fazendo a obra, cara. E a gente durengo-tengo, ele queria que a gente pagasse o crédito, não dá não, cara. Ou tu faz a obra, tu paga. E aí, a gente estava lá, e teve uma vez que um sobrinho dele lá, brigou com ele dentro de casa, os pais dele não estavam em casa, brigou, espancou ele, e ele estava caído no chão, lá na calçada. Eu cheguei com a Karina, falei, pô, aí a gente cuidou dele, levou ele para casa, demos lanche, ligamos e tal, não sei o quê. E aí, dali para depois, meu irmão, ele ficou. E aí, quando a gente casou, eu já contei esse testemunho, que a gente ganhou tudo no nosso casamento, de repente a gente está encontrando ele na rua, ele vem assim, né, ele, vou fazer a tua maquiagem. Falou para a Karina. Eu falei, cara, que legal. Vou fazer a tua maquiagem. E ele, cara, foi fiel até o fim. Eu me lembro que eu cheguei lá, e aquela coisa assim, aí eu chegava lá, aí todo beijo que eu dava, ele, sai, vizinho, aí me tirava e maquiava a Karina de novo, que ela estava borrada. Cara, por causa de um investimento. É relação. É relação. É relação que a gente faz. E às vezes a gente fica assim naquela, assim, não, porque eu sou crente, e o cara ali é assim, eu sou crente, e o outro ali toca tambor ruim pra caramba, eu sou crente. Meu irmão, aprenda uma coisa, Deus te chamou para você ser diferença. Aonde você estiver, relações, você tem que ter relacionamento. Agora, é outra história também que, lá onde eu trabalhava, tinha uma época que veio uns mexicanos, né? E os caras falaram assim, ó, os mexicanos estão vindo para roubar o emprego da gente. Não dá ideia. Eu me ajuntei com os caras, falei assim, eu não vou dar ideia não, que eu não quero perder emprego. E aí chegou, só que tinha um lá que era muito maneiro, o nome dele era Ramires. E ele fez muita amizade comigo. Eu falei, cara, não tem como, eu vou ter que conversar com esse cara. Ele comia pimenta, eu botava um pinguinho de pimenta assim, ele abria aquele potinho assim e botava a pimenta toda no prato. Aí outro dia eu estou vendo ele comer, eu falei, ó, Ramires, o
Quer dizer, passa. Aí ele, muito bem. Eu falei, não, mas não come assim, pimenta, é pinguinho. Não. E ele comia muita pimenta. E aí a gente trabalhando e tal, e teve uma vez que ele chegou lá, ele veio para implantar um equipamento aqui dos Estados Unidos. E ele chegou lá, cara, e ele falou assim, Rogério, estou voltando para o México. Eu falei, mas por que, cara, estou voltando para o México? Não deu, não sei o quê. Aí depois eu conversando com ele, ele falando assim, eu estou no hotel, ele estava sendo extorquido no hotel que ele estava. Um hotel lá no Catete. Um grupo de... no Brasil, infelizmente, acontece isso. Um grupo de pessoas estavam indo lá e pedindo dinheiro para ele no quarto dele sempre. E ele não estava querendo mais ficar, estava com medo. Falei, não, vem comigo. Peguei ele, botei no carro da empresa, que não era da empresa dele, levei ele lá para o Flamengo, hospedei ele num quarto, botei o meu nome, falei, olha, ele é meu parente, se acontecer alguma coisa, liga para mim, não sei o quê, blá. Tá. E fiz isso, mas eu fiz assim, esporadicamente, eu acho que eu faria para qualquer pessoa aquilo ali. Meu irmão, depois daquilo, Rogério, Ramírez, aí eu ficava brincando muito com ele, com esse negócio de falar portunhol. E aí, o Arthur nasceu, o Arthur vai nascer e tal, ele, que bem, tá, beleza, sumi. Aí quando eu voltei do tempo de licença, Ramírez não estava mais lá. Cadê Ramírez? Não sei, deve ter voltado, então falou que ia voltar para o México. Aí eu fui lá no prédio, tinha um prédio, a RB1, é um prédio lá no centro, do lado do Museu do Amanhã, aquele prédião assim para a Baía de Guanabara. Eu fui lá na empresa pegar uns equipamentos e eu perguntei para o Bruno, um chileno que tinha lá, Bruno Mena, Bruno, onde está? Ramírez voltou? Não, Ramírez está aqui, cara, Ramírez não saiu do Brasil não, ficou aí e tal. Eu falei, rapaz, mostra a sala dele. Entra ali. Quando eu entrei na sala, estava sentado ele numa sala com um vidro espelhado atrás, com a Baía de Guanabara, ele sentado numa cadeira toda confortável. Eu falei, cara, de terno. O cara era peão igual a meu. Eu falei, Ramírez, muito na plata. Ele falou, eita, a história é longa. Aí ele falando que ele veio para implantar o equipamento, mas na verdade, se eles conseguissem vender o máximo de equipamento, aqueles que foram melhor destacados iam assumir uma coordenação, e ele assumiu a coordenação do Brasil do equipamento ali mencionado. Nortel. Eu falei, caraca, como é que são as coisas? Ele, Rogério, eu não esqueci que tu fez. Esquece isso, Ramírez. Eu fui. Aí no outro dia ele me ligou, Rogério, não esqueci que tu fez. Eu falei, Ramírez, esquece isso, rapaz. Tá maluco? Isso aí foi coisa... Ele, não. Tô vendo um curso para você fazer. Eu falei, qual curso? Em Londres. Eu falei, eita, Londres? Já pensou? É muita bronca, né, tu ir para Londres. Aí ele falou para mim assim, como está seu inglês? Eu falei assim, está intacto, nunca foi mexido. Nunca mexi no meu inglês, jogador. Fala inglês? Não fala inglês, cara. Não, então porque lá a ministração vai ser em inglês, tem que ser falar inglês, enfim. Cara, esquece isso, tal. Aí passou um tempo, ele me disse, Rogério, não esqueci que tu fez. Esquece, Ramírez. Ele falou assim, tem um curso para você. Aonde? No México. Mas eu também não falo mexicano. Não é mexicano, o burro. Não, vai ser brasileiro que vai ministrar. E ali ele me dá uma oportunidade de ir para uma viagem internacional com 7 pessoas apenas do Brasil, todos formados em engenheiro, e eu, peão, técnico, viajando para o México por causa de um relacionamento que eu fiz. Cara, é uma coisa muito doida isso, velho. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, tem gente que pode até falar, no México, pô, mas tu nunca foi à Vila de Cava, pô? E quando eu chego lá, eu fico assim, cara, como é que eu vou fazer a diferença nesse lugar? Passou um tempo, depois eu fui mandado embora, e eu falei assim, cara, esse curso só serviu para me viajar, para me conhecer mesmo o México, porque, na verdade, para mim não fez diferença nenhuma. E aí eu estou desempregado, no mesmo dia eu ligo para a Karina, falo, Karina, estou desempregado, não sei como é que vai ser agora, o Arthur, cara, já está assim,
Todos os meus colegas já estão parados já há 3 anos, que foram mandados embora antes, não sei o quê, falando com ela. Aí ela já preocupada, eu vou fazer o exame demissional. Quando eu chego lá, alguém me liga. Alô, Rogério? Eu falei, opa, tudo bom? Aqui é o Rafael, não sei o quê. Tudo bem. Ele falou, Rogério, tu tá parado, né? Eu falei, fui mandado embora agora. Ele falou assim, cara, eu tô te ligando para te contratar. Eu falei, no mesmo dia que eu vou fazer o demissional. Ele falou assim, tu tá onde? Eu falei assim, eu tô na clínica para fazer o demissional. Aproveita e faz o admissional. Deixa eu falar com a clínica aí. Eu falei, não, cara, eu não estou entendendo. Como é que é isso? Tu é da onde? Da onde tu me conhece? Que telefone é? Eu pensei que fosse trote. Aí ele falou assim, não, eu sou daqui de Minas e tal. Eu falei, mas como é que isso funciona, cara? Como é que tu me conheceu? Como é que tu pegou meu telefone? Não avisei ninguém que eu tinha sido mandado embora. Eu falei assim, cara, tu fez o tal curso Comissioan lá no México, eu fiz. Quando você faz aquele curso, você fica escrito lá na fabricante, o teu nome lá. E toda vez que você está atrelado a uma empresa, fica lá. E a gente estava precisando de um técnico no Rio de Janeiro. O teu nome estava atrelado à empresa. Quando saiu, a gente já está vindo te buscar, porque é essa oportunidade para você. Eu falei, amém. Quando eu chego em casa, eu já chego de carro. A Karina, tu não tinha sido mandado embora? Eu falei, mas foi admitido agora. Cara, pode parecer uma coisa louca, mas aconteceu. Então, a nossa vida é uma troca. Muitas vezes nós desprezamos aquele que um dia vai nos ajudar. Muitas vezes nós não damos atenção para aqueles que vai ser a plataforma da nossa passagem, da nossa travessia. Por quê? Eu podia ter falado, cara, se vira com o teu problema. Mas por causa daquele ato, eu recebi depois uma colheita muito boa. Relacionamento. Tem coisas que, naquele momento, o profeta estava falando para ela, olha, vai buscar e busca muitas vasilhas, mas ela tinha que ter relacionamento. Outra coisa, parte 5 aqui, tem coisas que acontecem no ambiente profético, mas tem coisas que só acontecem na intimidade da tua casa. Olha o que o profeta fala para ela, pega as vasilhas, entra com teus filhos, fecha a porta. Olha isso, fecha a porta. Fecha a porta da tua casa, porque Deus vai começar a trabalhar aqui. Sabe quando você entrar na tua casa e você fechar a porta e você for e colocar diante de Deus as suas vasilhas vazias, Deus vai começar a trabalhar na sua vida, querido. Ele só está esperando você fechar as portas, entrar numa intimidade secreta com Ele, para Ele começar a trabalhar. E Ele vai começar a derramar. Estou falando, que loucura é essa? Ah, querido, fecha a porta. A gente deixa a porta aberta muitas vezes. A rede social é uma porta escancarada da nossa vida, da nossa intimidade. Fecha a porta, ele está falando aqui, ei, eu quero essa relação com você. Fecha a porta. Existem coisas que tem que acontecer no secreto para que depois Deus venha expor você. Cara, ele fala isso, fecha a porta. Agora, o que mais eu acho interessante nesse milagre é uma coisa muito, muito legal. Ele falou assim, quando encher uma vasilha, pega ela e põe de lado. Olha o que ele está falando. Quando encher uma vasilha, pega ela e põe de lado e bota outra. Cara, mas se você for ver isso aí, é uma coisa básica. Ninguém vai ficar com o negócio desperdiçando ali. Mas entenda isso no mundo espiritual. Ele não está falando sobre isso que eu estou dizendo. Ele está falando assim, não fique encantado com o último mover. Sabe qual é o nosso problema? Acontece um milagre, tu fica preso àquele milagre. Glória a Deus, deixa eu bater uma selfie aqui desse milagre. Não, meu irmão, tem mais coisas para acontecer. Não fica preso na vasilha anterior. Vai para diante. Deus sempre tem uma coisa para fazer. O foco sempre é a próxima. Não a que você encheu. Deus tem mais vasilha para encher. Só que a gente fica parado na vasilha antiga. A gente quer ficar olhando a vasilha antiga e fala assim, ei, quando encher, bota outra. Encheu, bota outra. Deus tem sempre uma coisa para você. O reino de Deus é de movimento, é dinâmico, não é aquele apego. Ah, Rogério,
Em 2016 teve o primeiro acampamento jovem, se lembra? Ah, igual aquele não vai ter outro, porque você parou nele. Não vai ter outro avivamento, porque você parou no antigo. Nem as vasilhas você disponibilizou. Você falou, tá bom, eu vou viver do passado. Deus está te chamando para viver algo novo. Deus está te chamando para viver uma novidade de vida. Nova vida! Tem coisa nova para você. Ele falou, troca as vasilhas. Você tem que ter um espírito, um pensamento de indignação. Ele falou assim, de querer, de buscar, de entregar, de melhorar, de viver algo novo com Deus. Eu estou vendo muitas pessoas, não estou falando da nossa igreja, não estou falando de uma forma geral, desanimadas, prostradas. Sabe por quê? Estão presas nos antigos avivamentos, nos antigos moveres. Ah, na época, meu irmão, esquece isso, foi bom, nós somos gratos, glória a Deus, ele encheu o balde, mas eu estou querendo que ele enche o próximo. E qual é o próximo balde? O próximo balde é minha família. Talvez você vai falar, Rogerinho, mas eu já ganhei muita vida na minha família para Jesus, mas tem sempre mais uma para tu ganhar. Tem sempre mais alguém para você buscar. Não fica preso nos seus méritos, porque na verdade nós não temos mérito nenhum. Quem faz é Ele, é tudo para Ele. Tudo vem dEle, vai para Ele. Queria encher as vasilhas, mas Deus falou assim, ei, eu tenho algo novo para você. Eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui. Não sei se eu vou conseguir tirar. Me ajuda aqui, Felipe, por favor. Parece um monumento, né? Mas é uma coisa simples. A verdadeira completude não vem das coisas desse mundo. Ser completo, mas vem de estar em Cristo, que nos torna inteiros. Ninguém consegue ser completo sem Cristo. Sabe, às vezes eu vejo pessoas indo para o mundo e falando, eu quero ser feliz. Uma vez eu tendo um papo, já viu esses papos cabeça que tu tem com o teu filho? Meu filho está com 11 anos. Aí são perguntas assim que tu, caramba, tem que responder isso agora mesmo? E ele fica fazendo essas perguntas para mim, eu acho legal. Aí teve um dia que estava ele e minha sobrinha no carro. E eles estavam falando, e a gente estava conversando dessas pessoas desses grandes cantores que foram muito, muito adorados e morreram, se mataram, com overdose. Aí eu falei assim, tio, por que essas pessoas com tanto sucesso, elas ainda sofrem isso, elas ainda se matam, elas não têm uma vida? Eu falei assim, porque só existe uma pessoa que tem uma estrutura para receber adoração, Deus. O homem não está preparado para receber adoração. É por isso, é porque nós focalizamos a nossa realização no sucesso, a gente focaliza a nossa realização em curtida, a gente focaliza a nossa realização em ter coisas, mas a tua realização só está em Cristo Jesus, cara. E aí você vai ver coisas, cara, que são, assim, muito dissonantes. Tu vai ver um cara numa mansão que não tem realização, e tu vai ver um rapaz, uma família morando numa casa, num casebrezinho, e totalmente realizado e adorando o Senhor, e tu não entende. Porque não são coisas, querido, é Deus. Quando você está cheio de Deus, até aquilo que é imperfeito se torna perfeito, porque Deus te dá capacitação para conviver com as imperfeições da sua vida. Isso aí é completude. Eu estou completo. Sabe, Deus, ele encheu a vasilha, mas tinha azeite, porque na casa do servo de Deus tem que ter, mesmo que seja pouco. Tu está sempre com azeite no talo? Difícil, hein? Tu acorda já falando, Laxandarábia, ei. Mas o que Deus quer? Deus quer que nós sejamos completos sempre, cheios do Espírito Santo. Só que ser cheio do Espírito Santo nem sempre é aquilo que a gente vê, né?
por aí. É mais do que isso. É muito mais do que isso. A completude do ser humano é alcançada quando ele encontra o seu propósito no Criador. Se você não tem propósito, você está fora da presença, do centro da boa vontade de Cristo. Tem muita gente que senta na igreja, vem para a igreja, serve na igreja, mas não sabe nem o que é seu propósito. A completude vai te mostrar isso. Deus vai te mostrar isso. 2024, Deus fez na vida de muitos aqui. Nós reconhecemos e somos gratos pelo favor de Deus. Aqui nessa vasilha aqui, deixa eu virar aqui. Nessa vasilha aqui, representa 2024. Representa o que Deus fez em 2024 na nossa vida. Mas o que Deus está falando é: eu vou e eu quero fazer muito mais. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Levanta a sua mão assim. Oh Deus, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que Tu irás fazer muito mais na vida dos Teus servos, Senhor. Eles não vão se contentar apenas com aquilo que eles têm em casa, mas eles vão buscar cada vez mais. O Senhor irá enchê-los com o Seu azeite, para entrar na casa deles, Senhor, e transformar tudo aquilo que está fora do lugar, vai voltar para o lugar, tudo aquilo que está incompleto vai ser completo em nome de Jesus, porque eu creio, Senhor, que 2025 vai ser um ano da completude de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Agora, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Quem crê aqui que Deus começou a boa obra na sua vida? A Neia está falando aqui de batismo. Quando eu me lembro, rapaz, que quando a galera vai para o batismo, sai assim: eu quero servir. É uma vontade. Quando a gente se converte, quando a gente tem as primeiras experiências com Cristo, mas aquilo ali vai diminuindo. Mas só que aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para completá-la. Essa obra não morreu, querido. Ela não está esquecida. Ela não foi com o vento, ela não foi com anos, com o ano que passou. Ela continua viva no coração de Deus. E Ele quer completá-la. Ele vai completá-la. Que eu te afirmo que ainda Ele não completou, tem algo ainda maior. Ele preparou algo maior para 2025. Porque olha só o que Deus vai fazer. Deus vai derramar um azeite novo sobre a sua família. Ele vai derramar um azeite novo aqui. Sobre a sua casa, sobre a sua vida. Um azeite novo, cara, um azeite novo, é tudo que a gente precisa. A gente não precisa de mais nada. Senhor, me dá isso. Não. Eu só quero o teu azeite. Sabe por quê? O azeite, ele parece algo simples, mas ele tem alguns significados. Eu vou dizer alguns para você. Eu queria que o Ministério de Louvor subisse aqui. O azeite, ele tem um significado na Bíblia de unção e consagração. O azeite era usado para ungir reis e sacerdotes e objetos sagrados, separando-os para o serviço de Deus em Êxodo 30. Nós vemos Deus ordenando Moisés a fazer um óleo de unção sagrada e usar esse óleo para consagrar o tabernáculo e também os sacerdotes. Esse azeite, ele representa a escolha divina e o poder de Deus que capacita os seus ungidos a cumprir o seu propósito. Profeticamente, eu estou fazendo aqui o que Deus vai estar fazendo com vocês. Ele irá ungir vocês e derramar uma capacidade de realização.
Uma unção será derramada e através das suas mãos, Deus fará maravilhas que alcançarão outras vidas através de vocês. Segundo, significado do azeite. O Espírito Santo. Esse eu não preciso nem explicar para vocês, ele é tudo. A presença daquele que ajuda, aquele que encoraja, aquele que vem para guiar, daquele que veio para consolar. O Pai hoje está derramando o Espírito dele sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele vai te capacitar mais, Ele vai te preparar mais. Receba mais do Espírito Santo, querido. Ele está disponível para você. Seja cheio. Eu vou fazer mais uma profecia para você, mais uma declaração para a sua vida. O azeite na Bíblia, ele aponta para um efeito de curativo. Sabia? Olha, o azeite usado na cura em Lucas 10:34 com o bom samaritano, ele usa azeite para curar as feridas. Sabe o que Deus está falando? Eu derramo meu azeite sobre você e toda ferida está sendo curada nessa noite. Oh, toda ferida está sendo curada nessa noite. Toda dor, toda enfermidade está caindo por terra nessa noite. Oh. Oh. Ah, meu Deus do céu. 4. O azeite da Bíblia significa provisão. O azeite tinha um grande valor agregado, significa sustento. O Senhor conhece corações aflitos que essa noite, e Ele está dizendo para você, olhe para todos os lados desse lugar. Olhe para o altar, olhe para a igreja, olhe para os lados. Olhe para o estacionamento. Olhe para tudo isso, querido. Olhe o que Deus fez. Quem você acha que fez isso tudo? Tu acha que foi o homem? Deus é próspero, querido. Quando você entende que a unção que está sobre essa igreja está sobre você, você não se preocupa. Apesar de momentos difíceis que passamos na vida, como essa viúva, Ele está dizendo para você hoje, eu tenho prosperidade para você. Sabe o que estava acontecendo aqui, na palavra de Deus? Olha o que o profeta falou para ela. Quando aquela mulher chegou a falar com o profeta, o que tinha acontecido, ele falou para ela, venda o seu azeite e viva com o que sobrar. Ah, querido, Deus está dizendo para você, eu vou derramar uma provisão e pessoas nesse lugar pagarão as suas dívidas consideradas impagáveis. Aquela dívida que tu falava assim, eu não vou conseguir pagar essa dívida. Deus está derramando uma unção sobre a tua vida nessa noite. Da provisão. Eu nunca vou conseguir. Vai sim, porque eu vou derramar na sua vida a provisão que vem do reino de Deus. Ah, querido. Agora segura. Quinto, o azeite. Ele aponta para a alegria. Já vi aquele povo alegre? Tem gente que é tão alegre, que dá até raiva. É um povo que tem alegria na sua essência. Olha, o azeite era usado para ungir a cabeça em momentos de celebração. Olha para o seu lado e diz, se prepara, fala para o teu lado assim, se prepara, porque vai ter festa esse ano na sua casa. Vai ter celebração.
Vai ter celebração, vai ter festa. Vai ter festa. Vai ter festa na minha casa, vai ter festa na sua casa, vai ter festa no teu trabalho. Você vai celebrar o seu relacionamento, os seus filhos cheios de saúde. Vai ter festa. Deus está derramando uma unção de alegria para você, querido. Ei! Sexto, estamos acabando, são só 7, tá? O azeite, ele simboliza a luz. Tem muita vida que está nebulosa. Sabe, o azeite da Bíblia está ligado à luz, à direção. Era o combustível usado para manter as lâmpadas acesas. Especialmente no tabernáculo e no templo, o azeite simboliza a luz de Deus. Que guia, que ilumina e que nunca se apaga. Ah, essa luz está na tua casa. Essa luz está na tua vida. Olha aí, ó. Ei, a direção que você precisa para o ano, que você não sabe, e você diz, eu não consigo enxergar, eu não consigo ver. Olha o que Deus está fazendo em nome de Jesus. Ele está derramando sobre você o azeite para iluminar, para trazer luz para a sua lâmpada, para trazer luz para a sua direção. Deus está entregando novas direções. A tua tomada de decisão vai ser diferente, porque agora você enxerga, você tem discernimento, querido. Oh. Esse azeite aqui é o azeite que fala assim na tua casa: que haja luz, que haja luz, que haja luz. Sétimo, se eu sou você, eu recebo isso, hein? Deus preparou você certinho para estar na casa de Deus hoje. Escuta isso, hein? São poucas pessoas, escuta isso que eu estou falando para você. Deus vai derramar um azeite novo. Ele já está derramando um azeite novo na sua vida. Sétimo, o azeite de Deus, ele simboliza prudência. Lembra da parábola das 10 virgens? Elas eram, 5 delas eram prudentes e vigilantes. Elas sabiam os momentos. Elas estavam preparadas para o momento. Lembra que eu falei? Muitas vezes é difícil manter o azeite cheio, mas esse momento Deus está falando para você. Em 2025, a tua botija vai estar cheia, porque você vai ser prudente e vigilante. Olha, o azeite significa tudo isso. Deus está derramando azeite de vigilância e prudência e discernimento. Ele encherá e não precisará, ao ponto que não precisará pegar azeite emprestado como as outras 5. Porque Deus já gerou na sua vida. O que você precisa, querido, eu realmente não sei. Eu não sei o que você precisa. Mas uma coisa eu sei, só Deus tem o poder de te preencher. Só Deus tem o poder de deixar você preenchido assim, ó. Cheio de prudência, cheio de visão, cheio de prosperidade, cheio de alegria. Agora eu queria que você ficasse de pé. Eu vou fazer uma oração para você. Oh Deus, eu declaro o seu azeite, Senhor, e vasos completos do azeite do Senhor
dia cheio de provisão, cheio de óleo, cheio de transformação. Eles não serão mais o mesmo. Eles não serão. Eles não serão. Eles não serão. Sabe? Deus está gerando agora em mim e em você uma coisa, cara, que está faltando em muitos filhos de Deus. Um coração de indignação. Sabe por quê? Porque para 2025, Deus não quer só completar a sua vasilha de azeite. 2025, Deus vai transbordar a sua vasilha. Vai transbordar. Vai transbordar. Diga assim: enche-me, Deus, até transbordar. Derrama a sua glória. Derrama a sua glória, Senhor, na nossa casa, na nossa família, Senhor. Derrama a sua glória. Eu não sei você, mas eu amo o ambiente profético, sabe? Está revestido. A sua mente vai mudar. A sua casa vai mudar. O seu jeito vai mudar. Porque agora, aquilo que transborda de você vai alcançar o seu irmão. Vai alcançar o seu irmão. E aquele que um tempo estava sem falar em línguas, aquele que um tempo estava sem se conectar com o Senhor, vai começar a sentir uma coisa diferente aí onde ele está. Vai começar a sentir uma coisa diferente. Eu não sei o que está acontecendo aqui, Rogério. Eu acho que eu estou transbordando aqui. Eu não sei o que está acontecendo, eu estava com as feridas aqui, Rogério, mas estão cicatrizando. Eu estava com tristeza e a alegria está chegando. Eu estava, meu Deus. Eu já estou terminando. Muitas vezes a gente lança nas coisas as nossas esperanças, mas está no azeite do Senhor tudo aquilo que você precisa para a tua completude. O tempo está ruim, Rogério. Não importa, querido. Deus tem provisão. Rogério, está vindo aí agora uma nova onda de doença, meu irmão. Deus tem cura. Rogério, não sei. Está todo mundo meio desanimado. Deus tem alegria, querido. Deus tem visão para o teu futuro. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Enquanto tiverem vasilhas. Rogério, sabe por quê? Eu fico desanimado e vou para o meu canto e paro de ir para a igreja. Eu fico desanimado. Meu irmão, Deus está querendo que você apresente as vasilhas vazias. Deus está querendo, toda vez que você estiver fraco, venha a mim, todos aqueles que estão fracos, abatidos. Deus quer a tua vasilha vazia para encher, para encher, para encher, para encher.
Sabe qual é o nosso problema? A vasilha fica vazia, a gente bota no armário. Mas Deus está querendo que você apresente ela no altar, para Ele encher a tua vasilha vazia. Ele vai encher a tua vida, a sua casa e a sua família. Essa palavra não é minha, querido. Essa palavra é do Senhor. Eu não tenho essa capacidade. É do Senhor. É do Senhor. Agora deixa eu falar algo para você. Eu queria fechar agora, porque eu não queria passar muito do horário. Talvez aqui, nessa noite, baixinho, talvez aqui nessa noite tenha entrado alguém aqui com a vasilha muito vazia. Rogério, já está quase, está seca, está mas no fim. Eu já não tenho alegria, eu já não tenho provisão. Na verdade, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Na minha casa, Rogério, está faltando coisas. Não, Rogério, eu tenho até provisão, mas eu não tenho mais alegria. Rogério, eu estou precisando de cura. Deus tem cura para mim? Deus tem cura para você. Rogério, tu tem cura para mim? Eu não tenho cura para você, mas Deus tem cura para você. Deus tem prosperidade para você. Deus tem alegria para você. Agora percebe uma coisa, a viúva, ela foi até o profeta. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem aqui que hoje chegou com a vasilha vazia, mas Deus vai encher? Eu queria fazer uma oração para você aqui nessa noite. Se você está aqui, você vem aqui na frente. Rogério, eu quero encher minha vasilha. Eu preciso dessa oração, eu preciso desse contato, eu preciso dessa unção. Eu vou estar te ungindo aqui e Deus vai trabalhar na sua vida espiritual. Preste atenção que eu estou falando com você. Isso aqui não é um chamado qualquer, querido. Você está apresentando as suas vasilhas vazias para Ele. Se apresenta aqui. Esse azeite aqui que eu usei, ilustrativo, o azeite que vem do reino de Deus, ele não acaba enquanto tiver um coração quebrantado. Deus está proposto a enchê-lo, 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 enchê-lo até transbordar. Deus te dá luz hoje, discernimento. Ó, tem gente aqui que estava pedindo para Deus: Senhor, me dá um caminho. Deus está te dando hoje luz de discernimento. Olha, tem gente que estava pedindo para Deus: Senhor, eu não sei mais o que eu faço. Deus vai te dar a saída. Ele vai te dar a saída. Quantas vasilhas, Senhor, são apresentadas no seu altar? E tem mais vasilha aí. Busquem quantas vasilhas conseguirem, vasilhas vazias para serem cheias do Espírito Santo de Deus. Rogério, faz tempo que eu estou na igreja, eu venho todo domingo, mas eu não sinto mais nada, eu não consigo mais, a palavra já não entra no meu coração, eu não sei o que está acontecendo comigo. Deus quer encher a sua vasilha de azeite. Eu vou pedir aqui para os diáconos aqui estar ungindo vocês. Senhor Deus e Pai, aqui estão vidas, Senhor, que se apresentam diante do seu altar. São vidas, Senhor, que dão um passo à frente, demonstrando para o Senhor: Senhor, enche-me até transbordar.
Eu quero ser completo, eu quero tua completude, eu quero a tua plenitude, eu quero a paz que excede todo entendimento, eu quero força, eu quero criatividade, eu quero intrepidez. Usa minhas mãos, unge a minha cabeça, transborda, Senhor, me transborda com teu azeite. Eu quero a inspiração do Espírito Santo, eu quero a continuidade, eu quero, Senhor, que o Senhor venha encher o meu coração, a minha alma, ela necessita de Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, enche, Senhor, cada uma dessas vidas com teu azeite. Que eles não sejam apenas, Senhor, a conta, que eles não sejam, Senhor, a medida, Senhor, deles, mas que eles venham transbordar, e quando eles transbordarem, que eles possam atingir todos aqueles que estão ao seu lado, que eles possam ser referência, Senhor. Derrama o seu azeite em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, aplauda o Senhor nessa noite. Enche-me, Senhor. Amém. Tem alguém aqui dentro dessa casa que deseja aceitar o Senhor como o seu único e suficiente Salvador? Aproveita que as portas proféticas estão abertas, querido. Já aceita Jesus, já se enganja já no pote cheio de azeite. Eu amo quando as pessoas vão se batizar, né? Já sai falando em mistério. Já pega já 2 bênçãos de uma vez só. Já viu? É o batismo das águas e o batismo do fogo ao mesmo tempo. Isso acontece. Deus tem muita coisa para a tua vida, querido, para a tua família. Não desista da caminhada, não desista da sua família. O único que pode completar a sua vida não é o mundo, não são as coisas, não é uma viagem. Eu vou para a praia, mas aquilo não completa a minha vida, meu irmão. Eu pulo na piscina e aquilo não completa a minha vida, querido. O que completa a tua vida, sabe o que é? Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem a completude, Ele te abraça, Ele te faz sentir pleno. E Deus tem a plenitude para a vida de vocês. Eu queria que você aplaudisse assim, Deus. Ei, ei! Levanta suas mãos para o alto, querido. Nós estamos terminando mais uma noite de adoração ao Senhor. Próximo culto, o nosso pastor já vai estar com a gente. E hoje, quando eu fui ministrar sobre essa palavra, eu já tinha conversado com ele. Falei, pastor, o senhor me libera para me pregar sobre azeite? Fazer declarações para a igreja? Ele, amém, faça isso. Então hoje eu venho agradecer a Deus e a vida do meu pastor, porque esse ano vai ser um ano diferenciado para nós. Não só para a igreja, mas para a tua família, querida. Porque você entendeu que a tua completude, ela não vem das coisas, mas vem de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor. Que o Senhor leva, Senhor, teus servos para a tua casa, para cada casa, Senhor, na sua santa paz e proteção. Que eles venham ser cheios do Espírito Santo, que eles venham ser cheios, completos, Pai, que todos os dias eles possam exalar a tua presença, aonde eles estiverem, aonde eles colocarem suas mãos, eles sejam prósperos, aonde colocarem seus pés, que eles venham fazer a diferença, Senhor. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco de uma forma rica. Aplauda o Senhor.